Hoje nós vamos ver as funções de texto e lógicas. O que é isso? Funções lógicas são aquelas que nos ajudam a trabalhar com alguns testes e, de acordo com o resultado dos testes, tomar uma decisão no próprio Excel. Tá bom? E as funções de texto são algumas funções que nos ajudam a formatar textos no Excel. Tá bom? Então eu tenho aqui uma planilha simples com as despesas previstas à minha esquerda e as despesas reais à direita em vermelho. Todo mundo já viu pelo menos uma vez ouvir falar dessa função aqui, ó, se. Essa função se, pessoal, é uma função que, quando inserida numa célula, permite você determinar o que vai acontecer nessa célula de acordo com o teste realizado. O que é um teste? Todo teste é nada mais do que uma comparação, uma análise que o Excel faz e que te retorna um valor, verdadeiro ou falso. Tá bom? Como funciona a função se? Como toda função, igual, se, abre parênteses. Notem aqui embaixo, olha, teste lógico, tá bom? É a primeira parte do teste, ou seja, a primeira parte da função se, é o teste lógico, ou seja, é um teste que eu vou colocar, que o Excel vai fazer para mim, que vai me resultar verdadeiro ou falso. O que é o teste para esse caso? Eu quero saber se o que eu que de fato gastei foi maior do que eu imaginei que eu ia gastar. Ou seja, se a despesa real foi maior que a prevista. Onde está a coluna despesa real? Aqui, ó, a célula B2. Se essa célula B2, lembra lá do operador de comparação, for maior do que essa daqui, olha, que é a A2, ou seja, despesa real maior do que a prevista, o que vai acontecer? Pode acontecer várias coisas. Você pode fazer uma conta, você pode escrever um valor. Para começar, eu vou mandar escrever um valor. Que valor? Eu coloco um ponto e vírgula e informo o que vai acontecer se o teste é verdadeiro. A função se sempre funciona assim. Você põe um teste, o que vai acontecer se for verdadeiro, o que vai acontecer se for falso. O que vai acontecer se for verdadeiro? Vai escrever uma mensagem. Essa mensagem na célula eu tenho que escrever entre aspas, tá bom? Que mensagem? Opa! Essa célula é maior que essa. Então escreve valor acima do previsto. Por quê? Se a célula B2 for maior do que a 2, significa que eu gastei mais do que eu previ. Então o valor ficou acima do previsto. Se não, valor abaixo do previsto. Tá bom? Terminei a minha frase, fecho aspas, fecho parênteses e tá lá. Vou copiar essa fórmula para baixo, é só arrastar, tá bom? Não precisa me preocupar com travar a célula. Então todas estão acima do previsto. Porque de fato, olha só, todas as despesas são maiores do que o previsto. No entanto, vamos supor que essa despesa aqui eu gastei apenas R$500. Olha só, valor abaixo do previsto. Então como que o Excel faz o teste? B3 é maior do que A3? Vamos ver? Não, ó, B3 maior do que A3? Falso. Como é falso, esse texto não é escrito e a função se pula para a parte falsa dela, que é o quê? Escrever esse texto aqui. Estão vendo? Outro exemplo. Um produto, loja A e loja B. Qual o melhor preço? Vamos ver? Se esse preço for menor do que esse, significa que o melhor preço está na loja A. Se não, significa que o preço está na loja B. Tá bom? Teste simples, olha. B12, ou seja, esse aqui é menor que esse. Se for, então a loja A tem o melhor preço.
Se não for, a loja B que tem o melhor preço. Então vejam que a condição para verdadeiro ou falso varia de acordo com o teste. Seja qual for o teste, primeiro vem o que vai acontecer se for verdadeiro. Depois vem o que vai acontecer se for falso. Na hora que eu arrasto, olha só. Loja A tem o melhor preço, de fato. E aqui a loja B, ó, R$1 contra 80 centavos. 20 contra 25, loja A, tá bom? Para qualquer função que você insira, existe um recurso muito bacana aqui na guia dados, olha. Você vem na guia fórmulas. Você vem na guia fórmulas, deixa marcada a célula que você quer testar e vem nesse botão aqui, olha, avaliar fórmula. Ele abre uma janela e vai executar o teste para você, ó. Vamos clicar em avaliar e você vai ver o resultado. Primeiro ele vai resolver as referências. Então veja, ó, B13. Olha lá, ó, 1. Menor do que C13. Ele vai resolver C13, ó. Olha lá, 1 e 0,8. Substituir os valores, tá vendo? Agora ele faz o teste. 1 menor do que 0,8 é falso. Tá vendo, ó? Ou seja, deu falso. Se falso, qual que é a parte falsa da função se? É o que vem depois do segundo ponto e vírgula, ou seja, loja B. Então, ó, o resultado é loja B. Tá bom? Então vejam que a função se não é difícil, tá? Você digita igual, se, coloca o teste. Conforme, se você inverte o teste, você tem que inverter o resultado. Por exemplo, se essa loja for menor do que essa, então, qual loja que tem o melhor preço? A B. Por quê? Porque eu estou dizendo no meu teste que o valor de B, C13, é menor que o de B13. Então, esse aqui tem o menor preço. É diferente desse aqui, ó. Tá? Aqui é C13, ó. Na verdade, aqui é C13. Mas C13 menor do que B13. Tá vendo? Então, loja B e loja A. Deu o mesmo resultado, tá bom? Mas é porque eu inverti a fórmula. Então, você monta só a função. Se o teste der verdadeiro, é isso daqui. E se for falso? Porque o teste vai dar verdadeiro ou falso. Se for falso, você põe a opção depois do ponto e vírgula. Tá bom? Vamos ver uma aplicação da função se com a função ou. O que é a função se com a função ou? O que é a função ou? Vou apagar isso aqui, que isso aqui não interessa para a gente. A função ou, pessoal, é uma função que retorna verdadeiro se pelo menos um dos dois valores dentro dela for verdadeiro. Então vejam, ó. Eu digito ou. Qual que é o primeiro teste? Eu tenho que fazer um teste, ó. Esse aqui menor do que esse. E o segundo teste, esse aqui menor do que esse daqui. Fiz o contrário, tá vendo? Ela deu verdadeiro. Puxo e arrasto para baixo. Por que que alguns deu verdadeiro e outros deram falso? Olha só. Ou B2 é menor do que A2? B2 menor do que A2? Sim. Então isso aqui deu verdadeiro. A2 menor do que B2? Falso. Então veja que isso deu verdadeiro e isso deu falso. Só que nós temos o seguinte, a função ou traz o valor verdadeiro se pelo menos um dos dois for verdadeiro. Esse aqui deu verdadeiro. Então ela mostra verdadeiro. E esse daqui? B3 menor do que A3? Falso. Ó. Aqui deu falso. E A3 é menor do que B3? Também. Ó. Os dois são falsos. Tá bom? Os dois testes deu falso. Então a função não tem outra opção senão retornar o valor falso. Tá bom? E aqui? B4 é menor do que A4? Também não. Deu falso.
A4 é menor do que B4? Também não, deu falso. Portanto, falso ou falso, dá falso. O I é mais enjoado. O I, os dois têm que ser verdadeiros. Então veja. I, esse teste, ou melhor, esse célula é menor do que essa. Qual é o outro teste? Contrário, essa é menor do que essa. Deu falso. Vamos ver como ficaria os outros? Ixi, tudo falso. Por quê? Vejam só. B11 é menor do que A11? É, sim. Aqui deu verdadeiro. E esse aqui, A11, é menor do que B11? Não, deu falso. Então, falso. E esse aqui, é menor do que esse? Falso. A12 maior do que B12? Também é falso. Então veja que quando tudo dá falso, ou somente um dá verdadeiro, a função não aceita. Vamos mudar a fórmula. B11 menor do que 5? E A11, será que é menor do que 5? Se um dos dois é menor do que 5, deu falso. Vamos arrastar, vamos ver. Ó, já mudou. Por quê? B12 é menor do que 5? Sim, ó, é 1. A12 é menor do que 5? Também. Então, notem, esse teste deu verdadeiro, esse teste deu verdadeiro. Resultado, verdadeiro. E esse aqui? B13 é menor do que 5? Não. A13 é menor do que 5? Também não. Dá falso. Tá bom? E esse aqui, ó. B15, esse aqui, menor do que 5? Não. A15 é menor do que 5? Também não. É igual. Então dá falso. E esse? B14 é menor do que 5? É. A14 é menor do que 5? Também é. Então os dois deram verdadeiro. Resultado, verdadeiro. Tá bom? Agora eu vou criar uma função I, uma função se, olha. Se coloco o se do lado de fora. Qual que é o teste? O teste é o resultado da função ou. Então, se tudo isso aqui der verdadeiro, escreve o quê? Ao menos um dos números é maior que 5. E se ela der falso? Nenhum dos números é menor que 5. Bom, muda o teste aqui, ó. B2 menor do que 5. A2 menor do que 5. Ó. Opa, vamos ver o que deu? Vamos fazer isso daqui, ó. Avaliar. E vamos ver. Primeiro vai resolver B2, ó. B2 tem um valor 4. A2 tem um valor, opa, pulei aqui, ó. B2 tem um valor 4. 4 menor do que 5, olha aqui, ó. 4 menor do que 5, verdadeiro. Vai para outra parte do teste O. Aqui é tudo teste O. A2 menor do que 5, ou seja, 6 menor do que 5, é falso. Aqui, ó. Então, um teste deu verdadeiro, outro teste deu falso. Lembrando, se eu tenho a função OU, basta que um dos elementos dela resulte em verdadeiro para ela dar verdadeiro. Então, se eu tenho a função OU verdadeiro e falso, ela resulta em verdadeiro. E aí eu tenho se, olha, se verdadeiro, ao menos um dos números é maior que 5. De onde saiu esse verdadeiro? Do teste da função OU. Lembra da função OU? Dentro dela tinha duas opções, resultou em verdadeiro, então é um teste automático. Ó. Se verdadeiro, venha para essa parte aqui, ó. Ao menos um dos números é maior que 5. Tá aqui, ó. E esse aqui? Vamos avaliar. B4 menor do que 5? Olha lá. 10 menor do que 5? Falso. 10 menor do que 5? Falso e falso, ó. As duas partes da função OU deu falso. Então a função OU só vai retornar falso. E o teste vai dar falso. Se falso, ó, deu falso. Pula para a parte falsa da função se, que é nenhum dos números é menor do que 5. Bom? O mesmo vale para a função E, ó.
Se o teste da função i é verdadeiro, então significa que ambos são menores que 5. Se não, nenhum deles é menor que 5. Olha lá. Tá? Nenhum deles é menor que 5. Vou fechar as coisas aqui. Então, ó. Nenhum deles é menor que 5. Como é que ele sabe? Ó, B11. Qual o valor de B11? 4. 4 menor do que 5? Deu verdadeiro. Próximo teste. A11 menor do que 5. Qual que é o valor de A11? 6. Ó. 6 menor do que 5? Falso. Então nós temos verdadeiro e falso dentro do i. Como é dentro do i, o i só aceita verdadeiro e verdadeiro. Se tiver só um falso, ele retorna falso. Ó. Então, se caiu falso, vai direto para a parte falsa. Nenhum deles é menor que 5. E esse daqui, ó, vamos avaliar. B14, qual é o valor? 3. 3 menor do que 5? Verdadeiro. A14, qual é o valor? 2. 2 é menor do que 5? Também é verdadeiro. Então, veja, ó, a função i deu verdadeiro e verdadeiro. Ela só pode, então, retornar verdadeiro. Então, se verdadeiro, ambos são menores que 5. Olha lá, ó. Ambos são menores que 5. Bom? Então, essa é a implementação do uso da função i, da função ou e da função se. Lembrando, função i, você põe vários testes dentro dela, tá bom? Ó, vários testes dentro dela, e ela vai retornar verdadeiro se todos os testes dentro dela forem verdadeiros. Função ou, vários testes dentro dela, ela retorna verdadeiro se pelo menos um teste der um resultado der verdadeiro. E a função se nós já vimos. Você põe o teste. Se o teste der verdadeiro, então ela retorna a primeira parte que acontece. Se não, faz a segunda. Tá bom? E essa primeira ou segunda parte eu usei um texto, mas poderia ser uma conta também. Tá? Tanto faz. Vamos ver os textos. Aqui são 3 funções simples de texto que eu vou mostrar como intercalar. Função texto. A função texto serve para você pegar um número, nesse caso o valor de B1, e formatar esse número como um teste, ou perdão, como um formato de moeda. Ó, eu escrevo texto, na primeira parte o valor numérico, nesse caso B1, na segunda parte o jeito que eu quero escrever esse número. Tá bom? Então vejam, ó, com uma casa decimal ele arredondou para R$100. Com 2 casas decimais, 99. Tá bom? Com 3 casas decimais, ó, ele vai aumentando. Tá bom? Poderia escrever como data? Poderia, ó. Entre aspas, eu escrevo dia, mês e ano. Olha lá, deu essa data. Depois eu explico por que dá essa data, tá bom? Mas olha lá, formatou como data, tá vendo? É esse número sendo apresentado como data. Ou como um dia da semana, ó. Perdão, aqui é como um ano. Estão vendo? Função pri maiúscula. Pri, ponto maiúscula.
Você tem uma função e ela vai retornar um texto. Você quer que esse texto seja escrito em maiúsculo. Olha lá. Ou então você quer que tudo seja escrito em maiúsculo. Eu vou fazer esse aqui, texto, mas fora da função texto, eu vou chamar a função primaiúscula. Primaiúscula, texto. Olha lá, o primeiro caractere com letra maiúscula. Ou eu chamo somente a função maiúscula e ele escreve tudo com letra maiúscula. Como que funciona? Olha, vamos por partes. A função texto vai pegar o valor de B1, que é 99, e transformar ele num dia da semana. Por isso, DDDD, dia da semana. Ou seja, domingo. Como eu pus do lado de fora da função texto a função maiúscula, ela vai pegar essa palavra domingo e escrever tudo em maiúsculo. Ou então, ela vai pegar essa palavra domingo e escrever somente a primeira letra em maiúsculo. Tá bom? Então, três funções simples aí para a gente trabalhar. A questão de escrever um número como texto não precisa preocupar tanto, porque depois nós vamos ver forma de formatar esses textos, tá bom? Esses números. Então, só mais uma função de curiosidade. E por fim, nós chegamos às funções de soma condicional, que eu costumo chamar. Olha, essa planilha aqui está disponível para vocês montarem, para vocês preencherem de acordo, né, com a atividade. Eu vou começar e vocês terminam aí em casa. Bom, e postem ela dentro do prazo. Então eu tenho aqui os departamentos, funcionários que necessitam então de vários. Tá bom? Vamos primeiro determinar o salário de cada funcionário. Como que eu faço isso? Vou usar uma função se. Porque, de acordo com o departamento, é que vai chegar o salário do funcionário. Então vejam só. Igual. Se esse departamento, ou seja, A2, for igual a esse daqui, então o salário é esse daqui. Certo? Fecha o parênteses. Deu certo. 1900. Na hora que eu puxo para baixo, vai dar errado. Ó. Tá bom? Então vamos lá. Não terminei ainda. Eu tenho mais duas opções. Como que eu crio mais duas opções, então, se o teste se é um teste só? Eu abro outro se, olha. Se A2, esse departamento for igual a esse, então pega esse salário. E se não for, vai fazer outro teste. Que outro teste? Esse departamento é igual a esse? Se for, pega esse salário. Se não for, o que sobrou aqui? Só sobrou esse salário. Tá bom? Então veja o que eu fiz. Primeiro começa. A2 é igual a A23, ó. É igual a esse? Se for, pega o seu salário. E se não for? Se não for, é a parte falsa da função se. Então, nós vamos para outro se. Esse se só vai ser executado se esse primeiro teste aqui der errado. Ó. Porque se esse teste aqui der certo, pega o valor de B23, que é esse salário aqui. Então, tá. Se esse teste der verdadeiro, pega o salário de B24. Se der errado, só vai pegar o que sobrou, B25. Olha lá, ó. Puxou para baixo, deu 0. Vamos ver por quê? Vamos editar a fórmula, ó. Olha lá. Tá vendo que tá pegando célula errada? Tá pegando aqui de baixo, ó. Faltou o quê? A gente travar as células para que elas não mudem. Qual célula que eu preciso travar? As de referência lá embaixo, onde tem os salários básicos. Ou seja, ó, A23 eu aperto F4, A24 eu aperto F4, B24 e B25.
essas células aqui embaixo. Na hora que eu arrasto, aí sim ele preenche o departamento corretamente. Faltou um aqui, ó. B24, B25, ó, 24 aqui. B23, agora sim. Olha lá. E se eu mudar o departamento, ó, RH, ó, o salário da Ana mudou automaticamente. Se eu mudar isso aqui para produção, o salário muda automaticamente. Tá bom? Como que eu calculo o desconto? Mesma coisa, olha. Igual. Se o campo de necessito vale transporte for igual a sim, então desconto vale transporte. Quanto que é o desconto de vale transporte? Está aqui embaixo, ó. 6%. Então é o salário da pessoa vezes 6%. E se der falso, ou seja, se no campo de vale transporte tiver escrito não ou não tiver escrito nada, eu deixo vazio, ó. Deixo vazio e fecho a célula. A forma. Como está escrito sim, 114. Se eu mudar para não, fica um valor 0. Tá vendo? Arrasto. Tá aqui, ó. Para todos os valores onde tem sim, o teste dá verdadeiro, ou seja, C4 é igual a sim, ela é igual a sim. Então pega o salário da pessoa, que foi buscado aqui embaixo, multiplica por 6%, dá esse valor. C5 é igual a sim, não é, ó, é a palavra não. Então, não faz nada, ó. A parte falsa fica em branco, ou seja, a célula fica com valor 0. Tá bom? Quanto que é o INSS? Vocês vão calcular de forma similar ao salário. Então, se a pessoa ganha até 1.107, é um desconto de 8%. De 1.107 até 1.800, 9%. E o saldo a receber é o total menos os descontos. Tá bom? Agora, eu vou mostrar outros tipos de subtotais para a gente trabalhar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber o salário total da contabilidade. Existe uma função que conta os valores de acordo com o texto que você determina. É a função conte.fi. Como que ela funciona? Você vai determinar o intervalo, né? Ou seja, é o conte.fi, tá? Você seleciona um intervalo, ou seja, esses departamentos aqui, e seleciona o critério. O que é o critério? Ah, eu quero saber quantos são do RH. Então, entre aspas, eu digito RH, ó. Enter, deu 4. Deixa eu mudar o valor aqui, tá como moeda, eu vou pôr como número. 4. Tá? 4. E da produção? Conte.si. Qual que é o intervalo? Esse daqui. Qual que é o critério? Palavra produção, entre aspas, tá bom? Olha lá, 5 da produção. Tá vendo? E se eu quero contar valores? Conte, ponto, valores. É mais simples ainda. Olha, eu seleciono o intervalo e ele me fala quantas células estão preenchidas nesse intervalo. Lembrando que para estar preenchido, ó, basta ter alguma coisa dentro da célula. Aqui eu pus um mais, ele contou 13. Tá bom? Aqui eu tiro 12. Se eu vim apagando, ele vai diminuindo a contagem. Tá? Outro valor. Conte.num. Conte.num. Eu seleciono um intervalo e ele me conta o quê? Quantos números estão nesse intervalo? Quantos números estão aqui? Nenhum. Se eu digitar um aqui, olha, ele vai contando o quê? Quantos números eu digitei. Não é a soma dos números. É quantos números existem. Então aqui tem 2, 4, 5 números. Tá bom? E aquela que nós vamos usar para somar
salário total da contabilidade é a soma se, tudo junto. Como que a soma se funciona? Você seleciona o seu intervalo, ou seja, as células que contêm o texto ou a palavra que você quer. Então, ó, selecionei isso daqui. Qual que é o meu critério? Para essa linha, eu quero o total da contabilidade. Então, o meu critério é a palavra contábil. Tem que ser exatamente como está escrito aqui no meio. E o intervalo de soma? É o conjunto de células que faz referência a esse daqui, ó. Estão vendo esse conjunto? Qual é o intervalo que faz referência a esse aqui? É o de salário. Então, eu seleciono esse daqui, olha. Veja como ficou. Soma A2 e A3, ou seja, vai analisar esse pedaço. Nesse pedaço aqui, procura a palavra contábil. E sempre que achar a palavra contábil, vem aqui na mesma linha onde achou e pega o valor. Então, achou aqui 1.900. Achou aqui mais 1.900. Achou aqui mais 1.900. E o resultado é R$ 5.700. Ó. Vou botar como moeda. Tá bom? Vou copiar para cá, ó. Só que agora eu mudo o intervalo. Tá bom? Ó. Trava essas células, porque elas serão absolutas, ou seja, não é para mudar. Agora eu arrasto a fórmula e só mudo o valor, ó. Aqui está contábil, eu quero calcular o do RH. Ali está produção, então eu calculo da produção. Tá bom? Para tirar as dúvidas, a gente pode vir no filtro. Ó, vou filtrar só contábil. Quanto que deu? 5.700. Tá aqui, ó, 5.700. Só produção. Quanto que deu? Seleciono aqui, ó. 5.500. 5.500. E se eu quiser só o RH, ó. Seleciono aqui 5.000. 5.000. Bom, depois em outra aula a gente aprende os filtros certinho. Então a planilha é essa, tá? Vocês vão montar, vão preencher usando essas funções. Usando as funções soma-se para somar o salário dos departamentos. Usando as funções se para procurar o salário aqui embaixo e preencher automaticamente. Usar a função se para calcular se a pessoa precisa ou não de para transporte. Usar a função se para calcular o INSS. E por fim, o saldo a receber aqui a última coluna. Tá bom? Uma última coisa sobre a aula de hoje, quando eu falei de datas. Olha só. Quando a gente trabalha com datas, pessoal, o Excel sempre vai trabalhar com datas por meio de um número, tá? Então, o primeiro número que existiu em computação foi essa data aqui, ó. 1/1 de 1900. É o primeiro ano que o computador tem registrado em sua memória. Essa data aqui recebeu o valor 1. Tá? É a data 1. Depois, nós temos as datas subsequentes. Qual que é a data 2? 2/1 de 1900. Qual que é a data 3? 3/1 de 1900. Estão vendo? Então, se eu vim aqui e digitar o número 1 e formatar como data, olha como fica, ó. 1 de janeiro. Se eu vim aqui e digitar o número 5 e mandar formatar como data, fica 5 de janeiro. Estão vendo? Então, o Excel sempre vai referenciar a data por número. Então, às vezes, quando você digita um número qualquer e aparece uma data, não precisa achar estranho, não. Tá? Ó. É normal dele. Porque ele vai pegar esse número, ver que data que ele representa e mostrar a data.
Mas sobre as funções de texto, ó, de data, algumas interessantes. A função agora mostra na sua planilha a data atual. A função ano pega o ano de uma data. Ó. Então eu estou pegando o ano da data que está em D2. Olha lá. É o ano 2014. E a função hoje também mostra a data atual. Ó. Aqui eu vou mostrar como data, como hora. A função agora, dependendo do jeito que você formatar, ela mostra a hora ou a data, tá bom? Vou deixar para mostrar a hora que vocês vão vendo que a hora está vindo. E a função hora? A função hora mostra a hora de uma data. Ó. Por exemplo, a hora dessa data aqui é a hora zero, porque essa data aqui é um dia cheio, 28 de abril. Se eu usar a função hora nessa célula aqui, ele mostra 22 horas. A mesma coisa a função minuto nessa data aqui. Estão vendo que os segundos estão sendo atualizados aqui, ó, conforme eu edito a planilha? A função dia pega o dia de uma data. Olha lá, dia 28. A função mês pega o mês de uma data, lá, mês de abril. E a função dia da semana, olha, dia, ponto da, ponto, semana. Pega o dia da semana de uma data. Ou seja, é o dia 2. Por que dia 2? Segundo dia. E como que eu mostro esse dia por extenso? Ah, função texto. Ó. Função texto, ela vai pegar que valor? O valor retornado pela função dia da semana e transformar em texto, ó, 4 Ds minúsculos. Segunda-feira. Estão vendo? E se eu quiser somar datas, olha, como que eu faço? Por exemplo, 28 de abril mais 30 dias. A data mais 30, ó, 28 de maio. A data de 28 de abril menos 5 dias, 23 de abril. E se eu quiser adicionar anos? Aí você tem que ir quebrando a função. Você pega a função ano de uma data mais 4, olha lá. Opa, não deu certo não. Agora deu, ó. Estão vendo? Ó? E se eu quiser pegar o mês dessa data mais, por exemplo, 60 meses. Olha lá. Estão vendo? Mesma coisa aqui, ó. Você financiou uma casa hoje, 23 de abril. Seu financiamento dura 300 meses, ó. 23 de abril, essa data mais, por exemplo, 360 meses, né? Isso vai dar 12 meses. Mais 360 meses, cada mês tem 12 dias. Olha lá, que dia que vai dar? Vamos ver? 2026. Tá bom? Então esse é o jeito da gente trabalhar com dados no Excel, algumas funções práticas. Por quê? Nessa outra planilha, eu tenho um exemplo de uma tabelinha que mostra uma mensagem automática. Olha, por exemplo, aqui vai receber uma mensagem de quantos dias a conta venceu. Olha só, vamos supor que essa conta venceu em 15 de abril, essa venceu em 22, essa vai vencer no dia 29, tá bom? Como que você faz para calcular se a data venceu ou não? De uma forma automática, você pode usar a função hoje, olha. A função hoje traz a data de hoje, então, 28 de abril. Para calcular a distância de duas datas, tem duas formas. Você pega a data maior menos a data menor. Então, ó, passou 13 dias. Ou a função dias 360. Pega a data mais longe, ponto e vírgula, a data mais perto, 13 dias. Estão vendo? Então, há quantos dias venceu a conta do João? 13. Copia para baixo. Quantos dias venceu a conta da Dona Maria? 6.
A quantos dias venceu a conta do Antônio? Menos 1. Por que menos 1? Porque vai vencer amanhã. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês como montar essa mensagem automática aqui, olha. Usando várias funções. Primeiro, a função se. Por que se, ó? Se a quantidade de dias vencidos que eu já calculei for maior do que 0, significa que a conta já venceu. Então, como que seria essa frase, ó? O teste E2, ou seja, dias vencidos, maior do que 0, significa que já venceu. Então, como que ficaria a frase, ó? Senhor, vou juntar com o nome da pessoa. Só que eu não vou escrever João. Eu vou pegar o conteúdo da célula João. Para isso, eu uso concatenar e clico aqui, ó, em A2. Uso concatenar de novo e continuo escrevendo a frase, ó. Sua conta no valor de quantos reais? Terminei a minha frase, fecho aspas, de novo concatenar, ó, o I comercial, para juntar com a célula do valor, ó, até colorido, ó, B2. Uso de novo concatenar para juntar com a próxima nota, ó. Venceu em que dia que venceu? Terminei minha frase, concatenar, clico aqui, ó, data. De novo concatenar, porque eu vou juntar outros textos. Ponto. Favor procurar nossa loja. Tá bom? Isso é se o teste der verdadeiro. E se o teste der falso, ponto e vírgula, vou escrever uma mensagem qualquer, ó. Conta ainda não vencida. Porque se deu 0, ou menos que 0, é que a conta ainda não venceu. Olha lá, ó. Senhor João, sua conta no valor de 200 venceu em 41.744? Não é possível. Aqui deu certo, ó, conta ainda não vencida. Por quê? Pessoal, quando o Excel pega uma data e mostra em outra célula, se essa outra célula não tiver formatada como data, ele vai mostrar o quê? Aquilo que eu mostrei aqui, olha. O número bruto, ou seja, o número que aquela data representa, ó. Então, essa data representa o número 41.000. É o que ele está fazendo aqui, ó. Mostrando o número 41.000. Como que eu faço para formatar esse número aqui? Eu uso a função texto, ó. Antes de B2, eu chamo a função texto e mando exibir como data, ó. Qual é o valor? Aqui, ó, o valor. B2. Formato do texto. Dia, mês com 2 dígitos, ano com 4, ó. Olha o uso da função texto aqui. Fecho, tá lá, ó. Opa, foi mal. Aqui não é a função texto, aqui é a função data M. Opa. Texto. Dia, mês, ano. Não está dando certo, deixa eu ver. Peraí que eu chego lá. Fugiu aqui da memória. É a função texto mesmo. B2. Tá ali. Ah, não, perdão. Não é B2 não, gente. Isso está dando errado. É C2. Então nessa função aqui está errado. Aqui é B2. A função texto eu vou usar aqui, olha. Na data. Que está em C2, ó.
Agora sim. Dia, mês, ano. Olha lá. Aqui, ó. Então vamos entender essa daqui. Fórmulas a variar. Vamos lá. Se E3 maior do que zero. O que tem E3 aqui, ó? A quantidade de dias vencidos. Lembrando, como que eu calculei essa quantidade? Fórmula dias 360. Essa data, menos essa, deu uma diferença de 6 dias. Bom, então estou aqui, ó. E3 maior do que zero, 6 maior do que zero, verdadeiro. Se deu verdadeiro, vai montar a frase. Então começa o senhor A3. O que tem A3? Maria, ó. Olha o E juntando a frase aqui, senhor, com o valor da célula Maria, ó. Então ficou senhora Maria. E sua conta no valor de B3. O que tem em B3? Um valor, ó. Olha lá, R$150. Olha o I juntando aqui, ó. Ó, já juntou aqui o nome Maria. Um valor de 150. Juntou. O que tem em C3? Ó, a data 41.751. Mas como que vai transformar isso numa data que a gente entenda? Através da função texto, ó. Já montou a função texto, já montou a data, ó. 22 de abril. Agora ela vai juntando com o resto da frase. A sua da Maria, sua conta 150 venceu no dia 22 de abril. Favor procurar da nossa loja. Ó. Mais uma vez, ó. 6 maior do que 0, sim. Então, verdadeiro. Aí vai montar a frase. A3 pega o valor Maria. B3 pega o valor 150. C3 pega a data, 41.000. A função texto transforma essa data em uma data com dia, mês e ano. Olha lá, ó, 22 de abril de 2014. Junta tudo isso ao ITER, juntando toda essa frase numa coisa só. Então, olha a função, o uso do concatenar aqui, ó. Mistura o conteúdo de uma célula com o texto que você escreve entre aspas. E aí monta a frase. E nessa daqui, E4 maior que 0, quantos dias está vencido? Menos 1, ou seja, não venceu ainda. Menos 1 maior do que 0 é falso. Se falso, pula todo esse teste, toda essa parte que vai lá para o fim, ó. Conta ainda não vencida. Tá bom? Aí você vem e oculta essa célula, essa coluna. Ó. Seleciona a coluna, botão direito, ocultar, tá ali, ó. Vamos formatar isso aqui para deixar mais apresentável. E tá aqui um controle simples, olha. Então você lança o nome do cliente, que dia que ele comprou, que dia que vence. Até mesmo a coluna hoje você pode ocultar, porque para você não interessa. Porque se você usou a função hoje, ó, não é você vir digitar aqui 28 de abril. Porque senão amanhã você vai levantar, abrir sua planilha, vai ter que vir mudar para 29 de abril. Tá? Depois abre a planilha de novo, 30 de abril. Então você vem e usa a função hoje, ó. E se eu quisesse fazer 10 dias atrás, ó, hoje menos 10, olha lá, 18 de abril. Tá bom? Olha lá, mudou tudo as datas. Tá bom? Então usei a função hoje, porque a função hoje faz com que eu abra a minha planilha no dia e atualizo o dia. Então amanhã, se vocês abrirem essa planilha, aqui vai aparecer dia 29. Oculto, tá aqui a informação. Ó. Nome, o valor, que dia que venceu e a mensagem dizendo se venceu ou não. Depois nós podemos criar formatações para que, caso, vamos mudar aqui. Caso a célula contenha um valor de vencido,
Vou mostrar aqui rapidinho, tá? Depois eu vou dar uma aula só disso, tá, gente? Mas só para vocês verem como seria bacana incrementar essa planilha. Então tá aqui, ó. Se venceu, fica de vermelho. Se não venceu, fica de azul. Vamos fazer o teste? Vamos supor que essa conta vai vencer em maio. Olha lá, conta não vencida. Essa aqui então vence só em 2015, ó. Conta não vencida. Essa aqui já venceu. Vamos supor que foi no dia 14 de março. Conta ainda não vencida. Aliás, já venceu, tá vendo? E você ainda poderia fazer cálculo. Você poderia fazer aqui um valor do tipo assim, valor total, ou seja, para cada que já venceu, dá um valor de 10% de multa. Então veja, se aí eu tenho que exibir novamente, seleciono, exibir. Então voltamos aqui. Se esse valor de dias vencidos for maior do que zero, se for menor do que zero, significa que já venceu. Então, qual que é o valor da conta? Esse aqui, mais 10%. Se não venceu, fica vazio, ó. Então veja, 150, um acréscimo ali, tá bom? Acho que eu fiz errado. Mais 10 D3 mais 10%. Vamos pôr 50 aqui. Ali, ó. Tá? Então veja que a função se ainda faz a gente, o resultado dela permite que você trabalhe com contas, tá bom? Então se venceu, 10% de juros, 50% de juros no caso, tá bom? Se não venceu, o valor total pode ser, por exemplo, ó, o mesmo valor da conta. Ó, B4, tá? Vamos ver que já venceu. Foi dia 28. Não, esse aqui já venceu. Então, copia aqui, ó. Se não venceu, pega esse valor. Venceu. Aí, na verdade, eu fiz errado. Se é 2 menor do que 0, ou seja, se os dias vencidos são menores do que 0, significa que já venceu. Então, pega essa conta de R$200 e adiciona mais 10%. Se não venceu, pega o valor de B2. Então, deu 211. Aqui vai dar. Eita. Tá certo. B2 menor do que 0. Ah, não, gente, perdão. Aqui é maior do que 0. Né? Se já venceu, aí que calcula os juros. Isso está dando errado. Então, ó, 200, 150 e o Antônio ali com R$50 e mais uns juros. Tá bom?
Então é isso, tá? Escondo essas duas colunas, oculto aqui, tá bom?